muita satisfação que a Nova Cardiologia, em parceria com a Iniciativa FIS, recebe hoje uma grande liderança da medicina, não apenas da cardiologia ou da cirurgia cardíaca. Dr. Alexandre Siciliano, que seguramente uma pessoa que eu tenho acompanhado nas últimas 2 décadas e aprendido muito com ele sobre transformações. Claro que ele está agora entrando na Academia Nacional de Medicina, uma trajetória com muito sucesso, uma história de vida, de medicina e de liderança. A gente vai ter a oportunidade de recebê-lo e ele representa essa nova cardiologia. Pessoas que aprendem de forma generosa, transmitem e transformam os seus ambientes. É muito importante, Alexandre, agradecer a você que está aqui e saber de você para que aqui tem várias pessoas, vários líderes, vários formadores de opinião e também muitos jovens, muitos deles querendo saber como é que você chegou até aqui. Como você se transformou no médico a partir da sua graduação na Escola de Medicina da UFRJ, depois foi fazer seu treinamento na Cleveland Clinic, o maior centro de cirurgia cardíaca do mundo, depois retorna ao Brasil, tem uma passagem brilhante liderando instituições de cardiologia, fazendo a vanguarda e retorna aos Estados Unidos e agora está de volta ao Brasil. Eu queria que você pudesse estar falando para a gente sobre essa primeira etapa sua, que foi a sua etapa de formação. Como esse jovem, e ainda jovem, se formou e quais foram esses inputs que levaram você a se tornar uma liderança médica comprometida com a ciência, com a tecnologia e com a vanguarda do conhecimento médico. Muito obrigado, Evandro. Queria inicialmente agradecer por estar aqui. Uma honra enorme poder participar desse podcast da Nova Cardiologia. Agradecer a estrutura do Fórum Inovação Saúde, que nos permite estar aqui hoje, reunidos no Rio de Janeiro. Congratular o presidente do Fórum, o Josier Vilar, pela estrutura que montou e que nos permite hoje, então, estar discutindo e dividindo, com todos essa visão sobre a medicina, sobre valores, sobre a cirurgia cardíaca, a cardiologia em particular. Então, uma honra para mim, Evandro, você que foi meu mestre, é meu amigo e que foi, dentro desse conceito de como eu cheguei até aqui, uma das pessoas que muito me influenciou. Como falam dos gigantes que nos permitem subir nos ombros e ver e desobstruir nossa visão, acho que você foi um desses gigantes que me propiciou tudo que eu tenho, e tudo que eu construí e sou até hoje. Queria te agradecer publicamente por isso também. Com relação à minha formação em particular, acho que eu tive um pouco da influência do meu pai, que era médico pediatra. Qual o nome dele, Alexandre? Meu pai chamava Paolo Colafranceschi. Você veio numa família de médicos, então. Seu irmão também é médico? Meu irmão é médico também, mas eu só tinha meu pai como médico. Certo. Eu fui o primeiro médico da família. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. O nome deles? Ana Paula Siciliano e Anderson Siciliano. Ambos são Colafranceschi também. A Ana Paula, ela mudou o nome porque ela casou. E meu pai, eu acho que ele e minha mãe vieram da Itália. Muito jovens, com 5, 6 anos de idade, no pós-Segunda Guerra. Vieram de família muito humilde, se estabeleceram no Rio de Janeiro em locais diferentes. Meu pai acabou indo estudar num seminário em Petrópolis, eventualmente desistiu de ser padre, foi estudar na mesma escola que minha mãe e a conheceu lá. Acabaram casando, vieram de regiões diferentes da Itália e eu e meus irmãos nascemos aqui no Brasil. Acho que uma história que talvez faça algum grau de ligação com o fato de eu ter escolhido a medicina foi de ter ouvido muito meu pai falar que ele fez o meu cuidado perinatal, Quando eu nasci, o pediatra não chegou e meu pai é que fez o meu parto. E acho que de escutar aquilo e de se encantar com essa milagre, assim, eu acabei optando por fazer medicina. Nunca tive... Ele estudou na UFRJ? Nenhuma dúvida sobre isso. Meu pai foi da 3ª turma da Gama Filho. Gama Filho. Hoje não existe mais como universidade. E virou pediatra e se estabeleceu em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio, onde clinicou até falecer. Pouco depois do início da Covid, ele precisou parar de trabalhar e faleceu em fevereiro de 2023, desse ano. Dessa influência, eu acabei chegando à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu sonho inicial era ter feito faculdade de medicina em São Paulo, acho que por conta da influência do meu pai, que falava muito sobre isso, na Universidade de São Paulo. Eu cheguei aí para a USP, fiquei o primeiro mês lá, um pouco menos do primeiro mês, mas não consegui, naquela época, ficar independente, autônomo e viável longe da minha família. E acabei voltando para o Rio, eu tinha matriculado na UFRJ e acabei cursando a faculdade de medicina na
o FRJ. Acho que esse é uma das coisas que eu trago até hoje, sabe, Evandro? O medo como um limitador. E eu acho que eu tive medo e faltou coragem naquela época de sobreviver a um modelo diferente do que eu estava acostumado, super protegido, né, na casa de pais italianos. E acho que esse é um dos deflagradores ou motivadores para eu estar buscando sempre sair da minha zona de conforto e provar para mim mesmo que eu não tenho mais esse medo. Né? Isso é interessante, sabe, Alexandre, que a gente tinha sempre a oportunidade de estar sempre conversando. E uma definição que eu passei a entender sobre medo e coragem, melhor, sobre coragem. Coragem não é ausência de medo, mas um conjunto de comportamentos e atitudes que vão levando você a vitórias sucessivas e aí você se torna corajoso. Então talvez você, com essa experiência e juntando outras mais, levou você depois a dar um grande passo, que é viver fora do Brasil. Nós vamos chegar a isso. Né? E essa é uma atitude muito corajosa, né? Embora você nessa época você também estivesse já casado, era um outro momento de vida, não é, e carreira. Mas de qualquer maneira, vir para o Rio de Janeiro todo dia, você estudava e morava em Nilópolis, você vinha todos os dias e buscou se formar como um brilhante aluno da UFRJ. Como é que foi sua graduação? Então, eu fiz, ao longo da graduação, foram 6 anos, né, de curso, eu me dediquei muito à Faculdade de Medicina. E eu queria explorar todas as oportunidades que a faculdade nos oferecia, desde projetos de iniciação científica em laboratórios de ciência básica, a monitorias específicas, tanto na área básica como na área clínica. Eu experimentei ao longo desse período. Acabei me formando como primeiro aluno da minha turma, tive um diploma de dignidade acadêmica que não é muito valorizado no nosso meio, mas existe uma cerimônia na reitoria para entrega desses diplomas de dignidade acadêmica que muito me orgulham como ex-aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você se forma, tem uma trajetória de excelência, foi o primeiro aluno da turma. E como é que aparece essa vocação pela cirurgia? Já tinha despertado isso? Que episódio fez você pensar em cirurgia? Então, durante a faculdade, a UFRJ, a Faculdade de Medicina da UFRJ, eu acho que ela, na minha percepção, na época, ela motivava seus alunos muito a pensarem e se comportarem como clínicos gerais, né? Como os ambulatórios da clínica médica eram muito fortes, as especialidades clínicas na época eram muito fortes. A cirurgia era muito forte também na UFRJ, mas talvez a minha ligação com a clínica médica fosse maior. E, na ocasião, eu tinha muita dúvida se eu ia fazer cirurgia ou clínica. Tinha um estereótipo de que o cirurgião precisava ter habilidades manuais e comportamentais que eu não me enxergava tendo e as pessoas não enxergavam em mim essas capacidades. E por aí eu acabei decidindo inicialmente pela clínica médica e cardiologia. Prestei concurso para residência médica em cardiologia clínica na UFRJ e fui aprovado. E comecei a minha formação como residente de clínica e de cardiologia no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Mas algo aconteceu para você olhar a cirurgia e se apaixonar por ela? Eu acho que a visão da cirurgia ela já existia como algo que pudesse complementar a atividade cognitiva exclusiva do clínico, né? Então, algo manual. Então, existia uma vontade em mim de fazer alguma coisa que não fosse só o cuidado do paciente de forma integral com atividade cognitiva. Então, eu queria fazer algum tipo de intervenção. E a cardiologia, na época, ela desenvolvia a imagem, né? E a gente tinha a possibilidade de ser especialista em ecocardiografia ou fazer algum método de imagem. A cardiologia estava abrindo o desenvolvimento das intervenções por cateterismo e as arritmias que estavam se começando a fazer as intervenções para ablação de arritmias cardíacas, ainda no seu estágio mais inicial. Então eu busquei na cardiologia enxergar aonde nessas sub-áreas eu poderia estar... O seu talento manual. Tá complementando a minha vontade de fazer intervenções. Só que eu não encontrei, naquela ocasião, um ambiente que pudesse estar alinhado com o que eu precisava na época. Então, as intervenções ainda eram
muito iniciais, talvez essa visão do medo e coragem ainda tivesse influenciado a minha decisão de não seguir nenhum desses caminhos. Eu não conseguia enxergar muita coisa no ecocardiograma, talvez pela tecnologia na época ainda ser muito incipiente, e me parecia naquela ocasião, talvez até por conta de ignorância minha específica, algo não concreto, né? Eu não conseguia enxergar as estruturas que as pessoas enxergavam, e aquilo foi me dando alguma insegurança de seguir. Uma influência muito grande na época, para mim, foi o professor Saad. O professor Edson Saad era professor titular de cardiologia da UFRJ nessa ocasião, e ele me influenciou muito significativamente na minha escolha, né? Porque ao longo do período em que eu fui residente e no final da minha formação médica, havia uma influência do professor Saad na busca pelo que os alunos de fato se apaixonavam, pelo que eles de fato gostariam de estar fazendo e desenvolvendo. O professor Saad chegou a me falar que não existia limite para o sonho de um homem. Então, aquela visão de incapacidade técnica, incapacidade manual, ou o medo de buscar um desafio muito maior, que exigiria muito mais tempo de treinamento, como a cirurgia cardíaca requeria, ele desmistificou, né? E eu acho que ele foi um grande influenciador. Estava no primeiro ano de residência em clínica médica. E aí consolida... Acho que isso acaba consolidando no segundo ano, porque no segundo ano a gente está dentro da cardiologia, e aí não só nos ambulatórios você passa a ter acesso aos métodos de imagem, de diagnóstico, você passa a ter acesso de forma mais estruturada às intervenções que se faziam à época. Eu me lembro as intervenções na cirurgia cardíaca na UFRJ nessa época, elas não eram grandes, né? Não existia um volume de cirurgia cardíaca muito grande, então eu não conseguia quantificar ou qualificar a cirurgia cardíaca de forma plena ainda. Mas eu me lembro de ter assistido uma cirurgia cardíaca lá, quando o paciente foi submetido a uma hipotermia profunda, quando a temperatura baixa e faz uma parada circulatória total, né, em que o coração fica parado e não tem mais circulação, enquanto os cirurgiões operavam o coração, que eu fiquei encantado. Mas esse foi o clique. Acho que esse é um dos cliques. Que aí você consolida, é por aí que eu devo seguir. Pelo menos eu consolido que seria algo que me motivaria. Eu não estava absolutamente seguro ainda que essa seria a minha vida, a minha paixão, mas era algo que me chamou muito a atenção. Fiquei muito encantado, muito impressionado com a capacidade tecnológica na época e técnica dos cirurgiões de pararem a circulação de um indivíduo. Tecnicamente ele estaria morto enquanto operava o coração e depois restabelecer a vida. Foi como eu pensei na época. Aquilo me impressionou. Parece então um desafio é por esse caminho. E aí mais uma vez você busca a excelência. Você já tinha buscado a excelência no Brasil em fazer a USP, e aí apareceu a oportunidade da Cleveland Clinic, e o professor Saad mentorou nisso. Auxílio para chegar à Cleveland Clinic, sobretudo de recomendações. Mas para chegar à Cleveland Clinic, na época, até hoje, a Cleveland Clinic é o maior centro de cardiologia e cirurgia cardíaca, pelo menos dos Estados Unidos, realmente muito diferenciado, e aquela visão de sair da sua zona de conforto, ela estava presente. Eu fui aos Estados Unidos num principal congresso de cirurgia torácica e cardiovascular, cujo presidente do congresso era o chefe da cirurgia cardíaca da Cleveland Clinic. E o abordei em algum momento nesse congresso, dizendo da minha vontade de trabalhar com ele. Quem era? Chamava professor Delos Cosgrove. Ele ainda é vivo, virou CEO da Cleveland Clinic, a gente pode chegar lá um pouco mais na frente, né, se você quiser saber um pouco mais disso, mas ele transformou a Cleveland Clinic não só do ponto de vista assistencial, como quando ele foi liderança da cirurgia cardíaca, mas ele teve a oportunidade de transformar o sistema de saúde da Cleveland Clinic quando ele se tornou CEO. Depois virou presidente do conselho e hoje ele é parte do conselho ainda vivo e ainda é uma das pessoas que me ajuda. Eu posso chegar nesse tópico em algum momento, reforçando a visão de que o ambiente e as pessoas ao seu redor, elas podem te elevar, ao mesmo tempo que ambiente e pessoas podem mitigar, na minha percepção, do seu crescimento. Então aquilo que você começou a amadurecer, fez a passagem para fazer
agora o treinamento não mais em cardiologia, mas em cirurgia geral. E depois um application para ir para a Cleveland Clinic, motivado por ter encontrado, né, num congresso. Não foi motivado por ter encontrado, foi proposital. Eu fui ao congresso com essa intenção. Para encontrá-lo. Para encontrá-lo e pedir para ser membro do seu time de residentes. Eu já tinha me preparado ao longo da faculdade de medicina para validar o meu diploma tão logo eu tivesse formado médico. E aí, de novo, existia um grupo de alunos da faculdade de medicina que tinham essa visão. Ela não nasceu em mim, eu não conseguia enxergar que a gente poderia ser médico em outro país, né, ou exercer a medicina em outro país. Então existia um grupo de pessoas que tinham essa vocação, né, dentre o grupo de relacionamentos mais próximos que eu tinha durante a faculdade, e esse grupo ele acabou por fazer todas as provas e os requerimentos necessários para validar o diploma que em algum momento aconteceria no Brasil, em outro país, no caso nos Estados Unidos. Então essa parte ela já tinha sido cumprida logo depois que eu me formei. Então as últimas provas elas foram feitas depois da minha formação e graduação médica. Então os requisitos necessários para que eu pudesse treinar nos Estados Unidos como médico, eles estavam satisfeitos nesse momento que eu fui propositadamente encontrar o Dallas Cosgrove e pedir uma oportunidade de trabalhar com ele. Nesse momento você já estava casado? Eu já tinha casado e a intenção, eu casei muito cedo, eu acho que eu casei com 24, acabei de fazer esse ano bodas de prata, 25 anos de casado. A minha esposa é médica também, psiquiatra. E a nossa intenção era de passar um período de tempo nos Estados Unidos treinando. E a gente conseguiu fazer isso depois de quase 5 anos de casado. Então, a primeira fase do nosso treinamento, desde quando eu iniciei na clínica médica e cardiologia, e depois os pré-requisitos para poder fazer cirurgia cardíaca, foram feitos aqui no Brasil. Você já enxergava um fellowship? Já, desde a faculdade. Né? E por isso o credenciamento. E aí, quando aparece essa oportunidade agora de fazer uma residência em cirurgia cardíaca, você recebe o aceite da Cleveland Clinic, você estava pronto. Já tinha feito todos os créditos e obviamente veio o desafio de morar num lugar que é muito frio. Né? Então, de novo, lá atrás você tinha me perguntado da influência do professor Saad nesse processo. Eu ainda precisava de cartas de recomendação, né, de pessoas que atestassem a minha idoneidade, integridade, a capacidade técnica, e muitas pessoas me ajudaram nesse momento. O professor Saad foi uma dessas pessoas. Então o Dr. Siciliano fez um treinamento naquilo que era a meca da cardiologia, da cirurgia cardíaca no mundo, Cleveland Clinic. Você ficou na Cleveland Clinic quantos anos lá? Inicialmente eu fiquei de 2000 a 2003, né? E depois eu tive um convite para retornar como staff da Cleveland Clinic e desenvolver as intervenções híbridas, que era algo que estava surgindo. Estava surgindo na época, em 2008. Certo. E aí você volta, faz um período de treinamento. Aí eu faço um período inicial de treinamento nas técnicas por catéter, não abrindo tórax, nas técnicas híbridas para intervenções que pretendem tratar as cardiopatias estruturais, as doenças da aorta torácica e tóraco-abdominal. Depois eu seguiria como líder na construção desse projeto. E aí você retorna para o Brasil quando? Em 2009. 2009. Mas e primeira vez? A primeira vez eu retornei no segundo semestre de 2003, em outubro, setembro, outubro. Então, na última década, está fazendo agora 20 anos, que eu conheço o seu trabalho e a excelência de tudo que você construiu. Quer dizer, então, buscar a excelência médica, buscar ser formado nos centros de excelência médica e ter um propósito, né? Quer dizer, passar um período fora, ter um treinamento fora, ter tido o apoio da família para poder ir nesse projeto, né? E ter retornado ao Rio de Janeiro num momento muito especial do Rio de Janeiro, que era um momento de crescimento, né? Crescia a cardiologia que continua sendo ainda a especialidade onde a doença que mais mata no Brasil e no mundo, né? Era um momento que a cardiologia começava a ter vários tipos de tratamento, não mais só cirúrgico, mas por cirurgia cardíaca e utilização percutânea. Seus mestres na Cleveland Clinic já o preparavam, esse novo cirurgião para um novo milênio. Então, lá na Cleveland Clinic surgia a ponte safena, o modelo de abrir o peito e revascularizar o coração. Aqui tem o Dr. Favaloro como modelo, e esse foi o modelo, o cirurgião abrindo, trocando válvula, e de repente o cirurgião passa a ter uma amplitude de
novas abordagens, né? Queria que você falasse como é que foi esse treinamento futurístico, que a sua geração foi treinada lá, e como é que isso acabou se desenrolando nesse novo modelo de cirurgião cardíaco, que não só participa, né, da cirurgia propriamente dita, mas envolve planejamento, discussão em heart team, técnicas não semi-invasivas ou minimamente invasivas, até cirurgia robótica. Você podia falar um pouco o que esse meio e esse mindset e que líderes na Cleveland Clinic que fez você um cirurgião diferente naquela passagem, né, para o novo milênio? Obrigado, Evandro. Então, eu queria lembrar que a Cleveland Clinic não liderou só o processo da cirurgia com Favalouro, mas o Mason Sones, que foi uma liderança importante nas intervenções por cateterismo, nas angiografias das artérias coronárias. Isso nasceu na Cleveland Clinic também. Então, grandes nomes passaram por lá e tanto da cardiologia, da imagem, da cirurgia, e eu tive a oportunidade de conviver. Nessa visão de que você está inserido num sistema, num ambiente que te propulsiona, faz muita diferença, né? E eu não fui buscar, talvez, a Cleveland Clinic com a visão de que esse é só o melhor lugar. É porque aquele é o melhor lugar para se estar. Porque muitos amigos, na época, eles não conseguiam terminar a sua formação. Eles estavam no melhor lugar, mas eles não eram capazes de se integrar naquela cultura. Né? E aí tem a ver com o seu modelo mental. Certo. Era uma cultura muito exigente. Era uma cultura exigente, mas ao mesmo tempo era uma cultura de crescimento. Sim. Né? Era uma cultura de oportunidade, né? E de muito aprendizado. E existiu um modelo do cirurgião como um grande líder assistencial da cardiologia. Esse ainda é um modelo muito prevalente nos Estados Unidos como um todo, mas ele se transforma por conta das demandas da contemporaneidade, no sentido de que hoje nós não somos mais capazes de ter todo o conhecimento que é necessário para cuidar de uma pessoa com desfechos ótimos, na sua plenitude e na sua integralidade. Então, esse reconhecimento eu vi acontecer na Cleveland Clinic. Então, quando eu treinei, na primeira vez que eu tive na Cleveland Clinic, eu vi cirurgiões jogando pinça na parede. Era um cowboy solitário. Era um cowboy solitário. Era um cirurgião heróico. E era uma atividade heróica. Uma atividade heróica. Mas já existia mentes que apontavam para esse novo modelo de cirurgião híbrido que ia surgir lá na frente, é isso? Exatamente. E essas influências, elas eram dinâmicas dentro do staff, dentro do corpo clínico e dentro dos profissionais. E mesmo os profissionais que eu vi jogar a pinça na parede, anos mais tarde, eu os vi liderando projetos de inovação, grupos multidisciplinares de qualidade de segurança. De qualidade de segurança. E times assistenciais. Nós vamos voltar depois, a parte final, nós vamos pegar a parte de gestão e o Dr. Delos Cosgrove e as orientações que ele deu para você e que você, obviamente, pôde colocar em prática durante também a pandemia, não é? Com certeza. Voltando ao seu tópico das influências e da visão da construção de novos modelos de treinamento e de comportamento dos cirurgiões cardíacos, existia uma liderança muito forte nos Estados Unidos que estava dentro da Cleveland Clinic, que era o Dr. Bruce Lytle. O Dr. Bruce Lytle era um cirurgião cardíaco, para dimensionar nesse nosso conversa, que se alguém nos Estados Unidos recusasse operar um paciente, se ele fosse recusado pelo Dr. Bruce Lytle, muito pouco provável que esse paciente conseguisse ser operado por alguém, em algum outro lugar, por outra pessoa, por conta da grande influência que tinha o Bruce Lytle nessa época na cirurgia cardíaca daquele país. Isso é muito importante porque existia uma cardiologia clássica e também uma cirurgia cardíaca clássica. Essa cirurgia cardíaca clássica, onde o cirurgião, a competência técnica nele fazia os pacientes migrarem do mundo inteiro para a Cleveland Clinic, não é? Obviamente forjando um ambiente de excelência técnica. As pessoas operavam com mortalidade muito, muito, muito baixa, menor do mundo. E, obviamente, você pegou já surgindo uma nova cardiologia, no caso aqui é uma nova cirurgia cardíaca, que era uma mudança de mindset, uma mudança de tecnologias, que, obviamente, isso hoje se constrói próteses, né? Impressão 3D, planejamento. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Peter, que foi a primeira pessoa que me chamou a atenção da importância do planejamento da cirurgia cardíaca. E ele já chamava a atenção que ele se dedicava na Cleveland Clinic mais tempo a planejar o
que aparecia do que simplesmente chegar lá e operar. Então, esse ambiente que foi se transformando, né, você vivenciou ele em dois momentos. No momento da sua formação e o momento que você foi trabalhar com técnicas de catéter, de aortopatias e, obviamente, implantes de válvula aórtica percutânea, ou seja, e, obviamente, enxergando que aquele cirurgião sozinho precisava ter um time de pessoas, né? E você encontra uma instituição também se transformando. Você pode falar um pouco sobre isso, Alexandre? Como é que foi esse segundo momento, em 2008, que você retorna à casa? Com certeza, Evandro. Obrigado pela pergunta. Já no final de 2002, 2003, aquela visão que você comenta sobre o heroísmo do cirurgião por conta da sua capacidade técnica sendo desconstruída por conta do aumento da complexidade, da necessidade de cuidado dos pacientes que se apresentavam na Cleveland Clinic como um centro de referência internacional, o Bruce Lytle enxergava essa necessidade de transformar os cirurgiões já na sua formação, durante a sua residência. Essa influência já estava presente, apesar de não ser, na minha percepção, estruturada, no início dos anos 2000. Então, com o advento da possibilidade de se tratar cardiopatias estruturais por catéter, não mais simplesmente as artérias coronarianas, com aqueles pequenos stents que a gente utiliza para desobstruir artérias que estão ocluídas ou parcialmente ocluídas, a possibilidade de desenvolver no laboratório, dentro da Cleveland Clinic, de stents grandes para tratar as doenças da aorta, a possibilidade de se acessar as válvulas aórticas, que são estruturas dentro do coração, que até então não tinha nenhuma outra alternativa que não uma solução aberta, cirúrgica, mas que passou a ser considerada como tendo uma alternativa de tratamento por cateterismo, essa visão, ela requeria habilidades que o cirurgião, naquela ocasião, não tinha. E o aprendizado com o passado, quando se iniciou as intervenções, ou quando se iniciaram as intervenções para as angioplastias coronarianas, que o cirurgião abriu mão de aprender essa tecnologia e as técnicas necessárias para que isso pudesse ser feito, porque o cirurgião vivia a glória, né, o momento maior da sua existência, colocando pontes de safena, que também foi desenvolvido na Cleveland Clinic, fez com que o Bruce Lytle entendesse sobre a subespecialização dos cirurgiões, particularmente em centros de muito alto volume e de grande referência, como a Cleveland Clinic. Então, naquela ocasião, começava-se a dividir os cirurgiões em especialidades cirúrgicas, né, como cirurgiões de coronária, cirurgiões de válvula mitral, cirurgiões de válvula aórtica, porque o volume permitia e eles entendiam que a liderança cirúrgica permitiria também a evolução das intervenções sobre essas doenças e o conhecimento da doença em si. Essa visão do Bruce Lytle, então, contemplava reunir capacidades de avaliar exames como ecocardiograma e tomografia computadorizada, que não fazia parte da formação estruturada dos residentes de cirurgia cardíaca. Ela contemplava habilidade com catéteres, que não fazia parte das habilidades convencionais treinadas durante a residência em cirurgia cardíaca. Ela fazia parte da utilização de raio-x e a exposição à radiação ionizante, que não fazia parte do modelo do cirurgião cardíaco treinado naquela época. E, obviamente, a complexidade do cuidado requeriria um comportamento de liderança de times multidisciplinares pelo cirurgião. E o exemplo maior que eu tenho é com o transplante cardíaco, né? Então, o transplante cardíaco requer não só a habilidade cirúrgica de trocar um coração, mas a habilidade multidisciplinar para que esse paciente tenha efetivamente um bom desfecho depois do transplante. Essa visão do Bruce Lytle do início dos anos 2000, ela estava muito estruturada quando eu retorno em 2008 para a Cleveland Clinic, quando as especialidades cirúrgicas estavam já implantadas. O Dr. Delos Cosgrove tinha reconstruído a Cleveland Clinic em institutos, doenças específicas. Então, em vez de a gente ter departamentos de cirurgia geral e as cirurgias de especialidade sobre esse departamento de cirurgia geral, que não tem nada a ver, o cirurgião de tireoide com o cirurgião urológico, ele colocou
os diversos especialistas de uma doença específica para estarem conjugando mesmos espaços, mesmos centros cirúrgicos. E aí a cirurgia vascular, a cirurgia cardíaca, a cardiologia, o intervencionista, o ecocardiografista, eles estavam todos dentro do mesmo instituto, né? O Instituto de Doenças Cardiovasculares. E dentro desse instituto havia as subespecialidades, doenças específicas. Então, quando eu volto em 2008, eu vejo essa transformação. Ela foi muito alavancada pelo modelo mental, que foi semeado lá no início dos anos 2000, pela visão do Cosgrove, né, que foi uma grande liderança, que era o chefe da cirurgia cardíaca, virou o CEO, conseguiu fazer essa implementação, enxergando que naquela época que não era apenas morrer ou não morrer que fazia sentido, mas ele foi uma das primeiras lideranças que começou a enxergar a necessidade de focar no cuidado além do desfecho duro, como a mortalidade, como a experiência do paciente, se o paciente tinha medo, se tinha frio, se tinha fome, se tinha dor. Enxergou e liderou o processo de cuidado muito além da mortalidade, pelo que a Cleveland Clinic era conhecida, apesar dela ser, naquela ocasião, reconhecidamente muito maléfica para os pacientes. Então, os pacientes que tinham doenças menos complexas escolhiam não ir para a Cleveland Clinic porque iam ser tratados como um número, como volume. Simplesmente como um caso. Então, essa transformação ela já estava implementada menos de uma década depois da minha formação no início dos anos 2000. Foi o que eu vi na Cleveland Clinic. Esse modelo mental, essa transformação, e acho que a tecnologia ajudou. Então, a gente já tinha prontuários eletrônicos, a gente já tinha a tecnologia de dados e geração de informação para um processo de melhoria contínua estabelecido. Quer dizer, então houve uma mudança do hardware seu, que é formado no modelo clássico, né? E obviamente como um líder técnico, de oferecer excelência técnica aos seus pacientes e reproduzir no Rio de Janeiro aquilo que você tinha aprendido na Cleveland Clinic. Você volta a 2008, volta com um novo software, né, e com um novo hardware. Ou seja, agora eu tenho que não só ter habilidades cognitivas da cirurgia, mas construir times, trazer o transplante cardíaco no Rio de Janeiro, que era necessário ser desenvolvido e foi desenvolvido por você. Hoje, provavelmente, mais de uma centena de doentes tenham sido operados sobre você e sua equipe no Rio de Janeiro. Ter implantado e implementado o coração artificial, foi uma tecnologia que você trouxe para o Brasil, foi um dos pioneiros aqui. E, obviamente, isso só se faz com infraestrutura de vanguarda, e obviamente o Procardíaco e o Instituto Nacional de Cardiologia te oferecendo condições a isso. Liderança técnica, trabalho em time e, obviamente, qualidade de segurança, né? Que você teve a oportunidade de agora retornar ao Procardíaco, o Procardíaco também vivendo a era das acreditações, organizando, né, um ambiente de qualidade de segurança. Isso, obviamente, de alguma maneira, fez todo sentido quando você volta. Você volta e começa a ressignificar essas coisas. E, obviamente, monta times e equipes de alto desempenho, né? E valorizando procedimentos, processos, protocolos, qualidade, ou seja, uma nova cardiologia, né? E aí você também passa a enxergar que as habilidades de liderança, né, seriam importantes para você para as próximas décadas. E você faz treinamento fora em liderança. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância que foi isso, o que foi fazer essa capacitação na Harvard School sobre liderança, e o que isso gerou de transformação dentro desse segundo momento da sua vida de carreira. Obrigado, Evandro. Eu acho que essa história começa um pouco mais atrás, em 2013. Né? Como você falou, quando eu retorno para o Rio de Janeiro em particular, retorno para o Brasil no final de 2003, a gente enxerga uma cardiologia crescendo, os hospitais se estruturando, público e privados, né? E com muitas oportunidades. Em algum momento, começa a haver uma consolidação dos sistemas privados de saúde, ao mesmo tempo que algum grau de sucateamento do sistema público. E aí as oportunidades começam a diminuir. E eu não conseguia, naquela ocasião, fazer essa leitura, se é que ela é apropriada, mas naquela ocasião a minha visão era muito limitada à minha capacidade técnica.
né? Eu posso fazer, eu sei fazer, por que eu não faço, né? E isso não gera oportunidade, não gera crescimento. Só porque você tem a capacidade, não quer dizer que você vai conseguir executar essa capacidade na sua forma. Você precisava ter enfermeira treinada, você precisava ter fisioterapia, você precisava ter imunologista, você precisava ter médicos. E mais do que isso, a gente precisava vender esse conceito da nova cardiologia. Sim, que alguma coisa mais ampla estava precisando, além da competência técnica. Porque posso dar o exemplo do transplante. Os hospitais universitários, naquela ocasião, não faziam transplante cardíaco de forma estruturada. Se você não tem o transplante cardíaco sendo feito na universidade, os alunos da graduação não têm acesso ao que isso significa. E se esses alunos que vão virar os médicos, que vão tratar pacientes com doença cardíaca terminal, se eles nunca viram, eles têm muita insegurança de encaminhar o paciente para fazer transplante, ou tem dúvida que aquilo é possível, né? Ou porque nunca viu um paciente. Então, eu me lembro, na primeira sessão do Instituto Nacional de Cardiologia, em que o transplante cardíaco foi abordado depois do programa ter sido iniciado, e alguns pacientes transplantados foram ao palco fazer seus depoimentos, o diretor, na época, que era um cardiologista de renome, ainda ele me dá um feedback, um retorno sobre nunca vi um paciente transplantado. Então, a construção, a comunicação sobre os benefícios, os riscos de um transplante cardíaco, ela precisava ser feita. Não era apenas ter um time montado, não era apenas ter a capacidade técnica estruturada, mas o reconhecimento da comunidade médica e da comunidade leiga, que aquele processo é seguro, que ele é transparente e que os pacientes que se qualificam têm melhor chance de se beneficiar do que de sofrerem algum dano, essa comunicação, essa construção, ela também precisava ser feita. Ou seja, nesse momento aparece a necessidade de ampliar as bases da liderança. Então, comunicação, autoconsciência, trabalho em time, orçamento, sistema de saúde. Então, há novas habilidades que a gente não encontra lá naquele momento. Não estava disponível naquilo que a gente chama no portfólio dos clássicos MBA, e sim o desenvolvimento de liderança médica executiva para poder tornar esse processo, que é um processo de empreendedorismo médico, né? Não estamos falando aqui de negócio. Precisava ter novos skills de liderança. Você foi buscar isso aonde, Alexandre? Essa história começa em 2013, né? Nesse momento em que a gente está, na minha leitura, né, no início do processo de consolidação das estruturas privadas e no processo de sucateamento das estruturas públicas no Rio de Janeiro. Eu, mais uma vez influenciado pelo Delos Cosgrove, que enxergou isso acontecer uma década atrás nos Estados Unidos, fui para a Cleveland Clinic de novo, né, em 2013, para fazer um treinamento executivo em sistemas de saúde. E lá me impactou muito a visão do eu, do sistema e da integração entre eu e sistema. O Cosgrove fez esse treinamento para todos os médicos, e era um treinamento só para médico nessa ocasião, para todos os médicos da Cleveland Clinic, para permitir aquela transformação do modelo e sistema heróico no modelo e sistema funcional, onde ele estabeleceu os institutos e a relação das pessoas. Tinha uma mudança acontecendo na assistência nos Estados Unidos. Na Cleveland Clinic. A Cleveland Clinic estava liderando isso. Isso veio a acontecer e ainda não se consolidou de forma plena nos Estados Unidos. Mas tinha o livro do Porter falando sobre medicina baseada em valor, tinha a qualidade de segurança chegando nos hospitais nos Estados Unidos fortemente, a experiência do paciente, e aí ele te convida para você fazer esse curso que ele identificou conversando com você, mentorando você e falando: olha, o que você está precisando agora não é só técnica, é conhecer sistemas de saúde e liderança. Para tomada de decisão sobre carreira. Então, numa discussão sobre escolhas, ele, em vez de me ajudar a escolher A ou escolhe o caminho B, ele fala: você precisa de um pouco mais de treinamento. Ele me dá a oportunidade, mais uma vez, de fazer esse treinamento em que eu entendi um pouco mais sobre o eu, né? A minha relação comigo, com a sociedade, sobre o sistema de saúde e a minha relação com o sistema de saúde. E como o líder médico tem que se comportar.
Quer dizer, de alguma maneira, os médicos eram afastados, né? Apartados daquilo que estava acontecendo de mudança, seja nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Não tem como fazer mudança sem essa liderança. Sem a liderança médica tá capacitado. E na visão deles, essa mudança devia ser liderada por médicos e não por administradores. E aí é um modelo mental da Cleveland Clinic. Porque ela ia acontecer inexoravelmente. Ela vai acontecer inexoravelmente. Mas a Cleveland Clinic enxergou a necessidade de que ela fosse feita sobre a liderança médica por conta do modelo médico que acaba estando centrado nas demandas do paciente. E não sobre um modelo de lideranças afastadas dos sistemas de saúde. Na beira do leito, sabendo das necessidades de suas equipes. Então esse é o modelo conceitual. Então essa foi a minha primeira interseção com essa visão da nova liderança, né? Ou da nova necessidade. Para essa nova cirurgia cardíaca, essa nova cardiologia que vinha acontecendo, o paciente ganhar voz, os resultados terem que serem previsíveis, que protocolos assistenciais, que qualidade, que segurança, precisavam de uma liderança médica à frente. Não apenas das enfermeiras envolvidas em acreditação, mas da liderança médica entendendo, participando e agora mais do que nunca também envolvendo o topo das organizações, com ações de combater o desperdício, é isso? Perfeito, Evandro. Essa era a visão que eu aprendi, né? Eu fui iniciado nesse momento em 2013 de uma forma muito superficial, executiva. Mas despertou de você... Despertou a visão sobre a necessidade de incorporar novos conhecimentos e novo treinamento, que não era mais simplesmente o treinamento técnico, a habilidade de botar ponte ou de aprender uma técnica para trocar a válvula aórtica. E você completa esse ciclo de treinamento com um desafio imenso, que é fazer um programa executivo na Harvard. Ele não foi mais um programa executivo. Então, de 2013 até 2017, eu buscava um treinamento executivo anual na área de liderança e um treinamento técnico anual na área da cirurgia cardíaca. Então, eu cumpri esses 4, 5 anos depois de perceber a necessidade de incorporar essas habilidades não técnicas, e eu fui fazendo essa construção muito baseada no que eu estava vendo acontecer, estudando e reconhecendo lugares que poderiam me acrescentar. Algumas coisas foram boas, outras não foram tão boas. Mas acho que você, Evandro Tinoco, teve uma influência muito grande na minha decisão de fazer um curso agora não mais executivo, né? Um curso formador de mestres, né? Então, um curso que gera grau. Um curso que tem provas e que tem uma estrutura bem... Master de Saúde Pública. Um mestrado em Saúde Pública. E eu me lembro muito, Evandro, de você falar assim para mim, Alexandre, os cardiologistas que eu admirava, todos tinham um MD, de Medical Doctor, e um PhD. Hoje, os cardiologistas que eu mais admiro não têm mais um PhD, eles têm um MPH, que é um mestrado em Saúde Pública. Eu não sei o que isso significa nas nossas discussões e nas nossas conversas, mas eu acho que vale entender por que isso está acontecendo. E foi com essa influência que você me gerou que eu busquei programas que eu pudesse fazer e que gerassem grau. Agora, não mais programas executivos, que é um programa que você paga, você senta e você faz, muito curto, né? Você tem muito input, mas não tem nenhum output, não tem nada prático, não tem nenhuma construção de relacionamento com seus pares, né? Você vai lá, fica um fim de semana ou 2 semanas e acabou. Agora, esse foi um programa de 2 anos de duração. É um programa que era só para médico, na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que foi construído, ou que foi concebido, melhor dizendo, com a intenção de formar lideranças médicas para o sistema de saúde norte-americano, reconhecendo a incapacidade do sistema de saúde norte-americano de ser sustentável ao longo do tempo. Por tamanha importância desse conceito, é o único programa que foi aceito pela reitoria da Universidade de Harvard para ser um programa gerador de grau que não é em tempo integral, porque ele precisava captar lideranças médicas ou potenciais lideranças médicas no meio da sua carreira. Porque esse mesmo programa existe para recém-formados em medicina, mas todos são captados para as indústrias. Eles não estavam focados na construção do sistema. Esse profissional ele é um indivíduo que conhece e tem soluções para um sistema de saúde que vai... Tem ferramentas para se transformando. Para transformar ou para aprender, para errar e melhorar.
É como eu enxergo. Certo. Então, não significa que você vai ter pessoas que vão ter sucesso, mas eles vão ter as ferramentas, né, E o estudos ambiente. de caso, Estudos de caso. E os você melhores professores. Você vai construindo relacionamentos, você vai tendo professores, você vai tendo pessoas do mesmo programa, que acabaram o programa, que já estão no processo, inseridos no sistema de saúde, que estão errando, que estão aprendendo, passam a ser seus mentores. Então isso vira uma grande comunidade de lideranças médicas para um sistema. E você, quando termina esse programa, e aí foi muito importante sua família, né, ter te apoiado nesse processo de ir e vir, custos, né, e obviamente logo depois aparece a pandemia. E aí você coloca em ação esses conhecimentos. 3 coisas que na pandemia esse conhecimento técnico foi importante para você ter o desempenho tão especial que teve o Procardíaco, né, onde que o cuidado e a excelência em cuidado foi muito elogiado, né, por aqueles que precisaram atendimento na pandemia. Quais foram os aprendizados que você trouxe e pôde implementar? Acho que uma das coisas que foi muito importante e que eu penso tenha sido muito positiva foi a comunicação. Com as equipes. Trabalhar célula de crise, comunicação horizontal. Exatamente. Então, a estruturação durante a pandemia, em que a gente não tinha conhecimento do que ia acontecer, era uma grande novidade, mas a gente sabia que era uma coisa muito ruim. Se estruturou o Hospital Procardíaco numa célula de crise com diversos profissionais, né, de diversas áreas que teriam importância, então não só da área médica, assistencial, mas a gente teve uma importância muito grande do pessoal da área de logística, de suprimentos, de equipamentos, né, que foi um gargalo. Então, a constituição desse núcleo, que não era só médico, mas multidisciplinar no sentido amplo da palavra, foi algo importante, mas a capacidade, a comunicação efetiva com os times que estavam lá na ponta, eu acho que foi algo que não havia de forma plena sido estabelecido e que durante a pandemia funcionou muito bem. Então todo mundo sabia exatamente tudo que estava acontecendo de forma muito transparente. O planejamento, a execução, a comunicação. Então a comunicação do que estava sendo planejado, do que a gente sabia, do que a gente não sabia e do que ia ser executado, ela foi algo que eu penso ajudou a maioria das pessoas durante esse período, sobretudo no início, Então, que ninguém sabia, que tinha muita incerteza. Então, esses conhecimentos de liderança, nesse momento, mais do que um cirurgião, ficaria assustado, porque agora não estou mais operando, e eu agora estou liderando. Né? Então, esses skills foram fundamentais nesse ambiente de profunda incerteza. Com certeza. Então, a comunicação foi um deles, né? A percepção da necessidade de ter times tomando decisão também, né? Obviamente. Então, não ter a hierarquia, né? O diretor é que tem a palavra final, a capacidade de escutar de forma empática. Segurança psicológica. Muito. Acho que esse é um segundo conceito que foi muito exercitado durante a pandemia. Todos tinham a possibilidade de falar, de se posicionar e de dar... E o cuidado multi-interdisciplinar. E o cuidado multi-interdisciplinar. Cuidar das pessoas, né? Acho que esse é o terceiro, sabe? Então, o foco no paciente, na demanda do paciente. Então, nossa preocupação era de não ter recurso para atender toda a demanda que se esperava. Todos os pacientes que chegaram à emergência do procardíaco por conta do Covid, nossa intenção era de oferecer o mínimo cuidado possível. E tudo isso embasado em dados. Tudo embasado em dados. Então, essa foi uma construção, né, que eu acho que foi importante, acho que todos fizeram mais cedo ou mais tardiamente algo parecido, mas informações em tempo real sobre o que estava acontecendo, qual era a demanda. Aquilo que chegava do corporativo da instituição era utilizado como ferramenta de tomada de decisão, e aquilo era implementado, e aquilo era acompanhado, e aquilo... A gente tomava decisão baseada em dados e na expectativa do que ia acontecer nos próximos 2 ou 7 dias. A gente vai, né, obviamente, completando aqui o nosso tempo. Né? E passou rápido, sabe, Alexandre? Foi uma hora rápida. Mas ainda tem uma coisa importante. Talvez essa seja assim, uma coisa fundamental. Né? Você acaba de passar pelo crivo de uma
uma grande instituição com mais de 200 anos, que é a Academia Nacional de Medicina. E, obviamente, esse é uma validação por pares, é um processo que, efetivamente, se aprende muito, se tem muita expectativa, se prepara, né, com muito esmero. Eu sei que você teve uma preparação muito importante. Vamos ter essa semana a sua posse, oficialmente. Você também é um docente da Unirio e médico do Instituto Nacional de Cardiologia, mas eu queria saber de você, o que um ambiente acadêmico, recebendo uma jovem liderança como a sua, o que você, obviamente você conversou com todos eles, com cada um dos acadêmicos, e quais são as proposições que você espera, junto na Academia Nacional de Medicina, poder estar oferecendo aos jovens médicos, aos médicos sêniores e à própria medicina e saúde brasileira? O que a gente pode esperar dessa nova atividade, de uma vida vitoriosa do Alexandre Siciliano? Obrigado, Evandro. Acho que a Academia Nacional de Medicina é um lugar muito rico, onde a gente tem a oportunidade de relacionar com lideranças e formadores de opinião de diversas especialidades médicas, tanto da cirurgia como da clínica médica e das ciências aplicadas, das ciências básicas. Existem pessoas com muita capacidade, que transitam não só pelas questões técnicas relacionadas à área da saúde, mas pelas políticas de saúde, pelas interseções com a humanidade, com outras manifestações culturais também. Então são pessoas que têm voz, que têm muita visibilidade, e a missão da academia, ela há quase 2 séculos, é de propor atividades que possam melhorar a saúde pública num modelo de consultoria para organizações e estruturas que tomam as decisões, além de educar, de discutir, debater temas de relevância científica, cultural, conjunturais no país. Essas atividades, elas acontecem dentro da academia, sob a liderança do presidente em exercício e da sua diretoria, mas elas estão muito abertas para proposição e debate para todos os membros que dela pertencem. Eu penso que a minha chegada à academia, ela é um motivo de muita felicidade para mim, como indivíduo, como médico, como liderança. É uma honra, um orgulho muito grande pertencer àquele grupo de lideranças médicas. E a minha visão para a academia é de ampliar o acesso às relações da nossa academia com outras academias internacionais, a ampliar a relação do jovem médico com a academia. A gente já tem um programa de jovens lideranças que promove atividades científicas e amplia oportunidades para os jovens médicos junto aos acadêmicos que hoje exercem alguma liderança em posições de ensino e pesquisa, e eventualmente ajudar a incorporar as inovações e a tecnologia e ampliar a sua utilização em prol da saúde do país. Então, eu penso que existem muitas frentes ainda abertas dentro da academia. É muito difícil, ainda não sendo um membro efetivo, fazer qualquer tipo de proposição específica para a academia, mas, obviamente, existe no meu modelo mental uma insatisfação com o status quo. Quer dizer, você chega se apresentando e ajudando a academia a se desenvolver nesse novo ambiente que a medicina hoje passa de grande transformação e de alguma maneira, sendo um ser mais jovem, aprendendo com as lideranças, mas também capturando essas oportunidades, essas demandas que os médicos jovens vão percebendo, e desse ambiente de discussão de ciência, dessa casa de ciência. Talvez uma última palavra para sua filha. Você tem uma filha que está no meio da jornada para se tornar médica. E qual seria a mensagem que você deixaria para ela e para todos os jovens médicos que estão hoje em treinamento? Talvez para você tenha hoje 35 mil médicos em treinamento, no meio da carreira, como você chamou a atenção, tendo passado pela clínica, pela cirurgia e agora numa posição extremamente honrosa. Com que mensagem você deixa para o jovem médico? E aí, no caso, a dona Sofia. Então, Evandro, eu posso pensar até num spoiler de como vai ser
a mensagem que eu passarei no discurso de posse, agora no próximo dia 24 de novembro, na Academia Nacional de Medicina. E ela vai passar pela necessidade do reconhecimento, do aprendizado e da transformação contínua. Então, independente a gente está falando de lideranças médicas, de médicos, independente da gente estar falando da nossa casa ou das instituições em que a gente pertence, eu entendo que hoje, nesse mundo em que se avolumam as informações e o conhecimento, há uma necessidade de reconhecer e aprender e se transformar. Nós não falamos aqui em inteligência artificial, não falamos em medicina digital, mas no fundo é isso, né? Essa amplitude para estar aprendendo novo, a amplitude da gente ter flexibilidade cognitiva e essa trajetória linda que você construiu, né? E nos inspira, né? Então, o Dr. Siciliano, ele traz para a nova cardiologia isso, uma série de conceitos aspiracionais e inspiracionais, mostrando que a medicina brasileira está muito bem servida, Alexandre. Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de expor meu pensamento, meus valores, minhas insuficiências, né? Mas eu acho que fica a mensagem de que errar não é um problema, aprender com erro é uma necessidade e se transformar a partir daí e construir uma comunidade melhor, né? Então acho que essa é a mensagem que fica para os meus filhos, não mais para minha filha médica, mas para todos os 3 que eu tenho, a visão de que a educação e o espelho para eles sirva para que a comunidade aonde eles estejam inseridos seja melhor depois que eles passarem por lá. Muito obrigado e a gente se despede até a próxima podcast da Nova Cardiologia.